tudo bem? Você viu? Você falou certo. Eu sempre esqueço essa bendita dessa capa, hein? Pode deixar que eu já coloco. Gente, a nossa equipe de comunicação é assim, ó, só para avisar vocês. A Guita é a nossa diretora, o Firaque, ele é o gerente, a Mai, ela é a coordenadora e eu sou a estagiária. Adoro! Aí é bom, hein? Então, bom dia. A gente está nas lives de aquecimento para o Congresso. Somente os associados que estiverem em kits com o carnê do baú podem participar, é importante falar, né? Então, isso é um benefício dos que nós fazemos para os associados. Por quê? Porque tem muito terapeuta que não quer fazer live. Eu já fui a primeira de 2 terapeutas amo, que nunca tinha feito live na vida. Então, amei. Então, a gente ajuda, assim, a gente pega na mãozinha, a gente ajuda qual botãozinho que tem que apertar. Então, é isso aí, pessoal. Então, hoje o roteiro da live você já sabe, mas eu vou falar porque eu sou uma boa estagiária. Boa. Primeiro, a gente quer saber, diário tântrico, como que você chegou no Tantra? Primeiro, Firaque, eu gostaria que você se apresentasse, onde você atende, né? De que lugar do Brasil você atende? E segundo, quando que o Tantra começou? Onde que você conheceu? Você conheceu como usuário? Você já começou a trabalhar? Como que foi? Bora lá! Tá, vamos lá. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui falando, sempre muito divertido esse espaço, né, para a gente poder compartilhar mais experiências. Então, para quem não me conhece, sou Antar Firaque, sou fundador da Escola Mahara Tantra aqui no ABC Paulista. A gente tem uma escola formativa que ela foi fundada, de fato, com a intenção de seguir todo o trabalho que a Abra Tantra tinha construído nos últimos anos. Então, código de ética e conduta, requisitos formativos, né? Quando eu vi tudo isso no último congresso, eu falei, cara, a minha região precisa de uma escola formativa que siga esses padrões, né? E aí a gente começou no ABC, hoje, graças a Deus, a gente está crescendo bem rápido, já está virando uma das referências formativas aqui em São Paulo, e esperamos aí que para o próximo ano a gente consiga chegar numa das referências, grandes referências de escolas formativas no Brasil inteiro, né? Então, esse é um pouquinho da introdução do meu trabalho. E bom, como cheguei ao Tantra, né? Essa é uma jornada interessante. Cheguei como usuário. No Tantra, para falar bem a real, assim, o Tantra mais tradicional, ele entrou na minha vida por volta do ano de 2012. Né? O Tantra tradicional. Então, eu tive uma jornada onde, desde muito novo, eu cresci numa família espírita, kardecista, né? Minha avó sempre trabalhou como médium em casas kardecistas, e isso para mim foi um start, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos, ela faleceu. E eu lembro de um ponto marcante assim na minha jornada, que foi quando nós voltamos do velório dela, né? Eu lembro de estar muito triste, assim, muita saudade da minha avó, que ela praticamente me criou, né? E eu deitei na cama dela e do lado ela tinha o livro dos Espíritos do Allan Kardec, né? E aí, como uma forma ali de matar aquela saudade, eu comecei a ler o livro, me conectei muito com o que o Kardec estava ensinando ali na época, e falei, cara, é isso, vou seguir esse caminho, meio como uma forma de honrar a minha velhinha, né? E aí eu entrei já com 12, 13 anos, eu entrei no Espiritismo, né? Comecei a fazer todos os cursos que tinha na casa, fiquei mais ou menos servindo uns 4, 5 anos numa casa espírita que eu frequentei. Até que eu comecei a perceber que ali tinham perguntas que eu fazia que as pessoas não tinham a menor ideia da resposta, né? Eu via na cara delas, assim. E aí, a partir disso, eu comecei a procurar no Oriente. No Oriente, eu comecei me conectando muito com o budismo Theravada, que é um budismo mais de monge mesmo, né? Então, sempre tive essa tendência mais monástica, sempre foi algo que eu gostei muito. E logo depois conheci o Yoga e o Tantra. Então, em 2012, eu entrei no Tantra mais tradicional, tive a oportunidade de, né, dentro de alguns anos de trabalho, de desenvolvimento pessoal, eu me conectei com o trabalho do Zé Trigueirinho Neto, e a partir do trabalho do Zé Trigueirinho Neto, eu conheci um mestre oriental, que até então eu só tinha ouvido falar, que é o Shri Aurobindo. Shri Aurobindo, ele desenvolveu um trabalho com o yoga que ele chama de yoga integral, que também poderia ser chamado de Tantra Yoga, né? Então ele tem um trabalho excelente nessa linha, e foi ali, nessa linha, que eu me iniciei dentro do Tantra. Então comecei a estudar para essa parte mais espiritual, de desenvolvimento humano, nessa época em 2012.
Só que a terapia tântrica veio muito mais tarde, né? Que era uma coisa totalmente diferente. E foi no ano de Espera só um pouquinho, 2017. Firak. Antes de você entrar nessa parte da terapia. Essa parte, quando você estuda essa parte espiritual, toda essa parte de filosofia, você não conhecia a massagem tântrica? Não, de forma nenhuma. Não sabia nem que existia isso. Então, porque o congresso é exatamente isso. O congresso, o tema do congresso no congresso passado a gente falou o que é tantra final, né? Então agora no congresso é do tantra para terapêutica tântrica. Então é exatamente isso. Tem muita gente que entra no tantra pela filosofia, tem muita gente que entra no tantra já pela parte de massagem. Então, a primeira experiência é uma massagem tântrica. Então, agora, quando que você viu que tem essa parte espiritual, mas tem essa parte de terapêutica tântrica? Antes, e outra pergunta, o que você era antes de virar terapeuta tântrica? Qual que era a tua origem? Eita! Publicitário! Então, Tipo, vamos lá. Banco do Não, pior que não, cara. A gente já teve de Ó, tudo aqui, meu filho. Já teve Banco do Brasil, já teve engenheiro, já teve... Eu sou sommelier, eu bebia no trabalho. Então, meu filho, já teve de tudo. O que você era? Ó, vamos lá. total. Ó, na parte profissional, eu comecei já com desenvolvimento humano. Então, os meus primeiros movimentos, assim, foi como professor de meditação e yoga, né? Então, foi os meus primeiros movimentos nessa parte. Logo depois que eu comecei a dar aulas de yoga e meditação, eu conheci a ayahuasca, né? A medicina ayahuasca. Frequentei com a minha esposa uma casa por mais ou menos uns 3 anos. E meio que quando essa casa encerrou, a gente pegou o bastão, né? Então a gente abriu a nossa própria casa e ficamos servindo a medicina por uma década, né? Então ficamos 10 anos aí trabalhando com a ayahuasca. E dentro desse aspecto, assim, eu trabalhava com desenvolvimento humano, mas quando eu entrei na terapia tântrica, que aí vai casar bastante. Onde que virou a chave isso? Que daí você fazia filosofia e você falou, não, agora vou pôr a mão na massa. A virada de chave, a virada de chave para mim foi porque a questão sexual para mim sempre foi um problema, né? Porque assim, eu tinha um pulso sexual muito intenso, uma energia muito forte, só que eu tinha um caminho muito espiritualizado, né? Então eu tinha a concepção de que a sexualidade era suja, era algo feio, que eu não poderia olhar. E se eu quisesse realmente fazer a minha conexão com o divino, que era algo que eu buscava muito naquela época, eu precisaria deixar essas coisas de lado. Então, por muito tempo na minha prática espiritual, na minha busca, eu fui um ser unilateral. Eu só olhava para as coisas espirituais, para as coisas materiais eu ignorava. Eu acreditava que aquilo era ilusão, né? Que era maia, né? Como dizem. E quando eu percebi que tinha alguma coisa errada com a minha energia sexual, no sentido de, cara, não tem como canalizar para outro lugar, deve ter mais coisa. Eu me fazia essa pergunta, né? Tem que ter mais coisa em relação a isso. Só que eu era completamente leigo no assunto. Até que eu ouvi falar, não lembro exatamente como que a terapia tântrica se introduziu na minha vida, mas eu acabei ouvindo falar sobre a terapia tântrica e fui em um grupo da Companhia do Ser, que posteriormente seria a escola que eu faria a minha formação. E aí eu comecei a fazer alguns grupos, né? Participar de grupos. A Letícia Bhact, que era terapeuta na época da Companhia do Ser, coordenou acho que uns 3 grupos dos quais eu participei. E foi ali que eu comecei, mas ainda não tinha recebido a massagem, né? Comecei fazendo grupos. E aí eu lembro do primeiro toque que eu tive de uma terapeuta tântrica, era uma massagem comum, só relaxante. Quando ela tocou no meu corpo, eu estremeci. Porque eu senti uma amorosidade no toque dela, e eu já era massoterapeuta, né? Eu já trabalhava com algumas técnicas de massagem, yoga, massagem ayurvédica, shiatsu, etc. Então eu já tinha algumas técnicas, mas a forma que ela me tocou me fez estremecer, porque tinha muita amorosidade. Mesmo eu trabalhando na área já, eu não tinha aquele toque amoroso como ela tinha. E aí eu virei para ela e falei assim... É toque mais intenção, né? É o toque mais a intenção, que é diferente da massagem que a gente tá lá apertando parafuso, né? Exato. O massagista, nada contra, gente, mas o massagista normal é o Charlie Chaplin apertando parafuso. O massagista, tanto que quando ele te toca e já fala, ó, tem,
Agora a gente bate aquele martelinho e sobe o sininho. É assim, né? Aquelas coisas americanas lá. Exato. Bate o martelinho e sobe o sininho, gente. Desculpa te interromper. Aí ela Total. tocou, já tocou o sininho, e aí? Aí já virou, né, cara? E eu falei assim, nossa, o que é isso que você tá fazendo, cara? Eu virei pra ela e perguntei, ela falou assim, bem-vindo ao Tantra. Nunca esqueça essa frase. E ali começou. E ali começou, né, cara? E aí eu fui fazendo os grupos, logo depois a Letícia Bacti. Porque assim, em qualquer lugar que eu chegava, e isso até hoje, né, qualquer lugar que eu chego, a galera que tá na cabeça sempre me fala assim, você tem uma energia interessante, vem aqui me ajudar. Né? E aí logo no primeiro grupo eu já fui chamado pela Letícia Bacti para começar a ajudar ela, né, monitorar os grupos e tal. Fiz alguns grupos com ela, e ali por volta do terceiro grupo ela falou assim, Firac, não era Firac ainda, né, era Alex. Falou, Alex, faz o seguinte, cara, por que você não faz a formação com o Sananda? Você tem uma super energia para isso, acho que você ia se dar super bem. Aí eu falei, tá aí, vou fazer essa parada. Aí chamei o Sananda, e em 2018 eu comecei a minha formação. Sananda é o nosso palestrante, é o que vai dar Exatamente. palestra. Ah, esse Exato. esse coitado, eu sempre que eu esqueço ele, porque eu lembro do Nishoka, eu lembro da Paula, ele eu esqueço e eu esqueço dos outros dois que eu não conheço direito. Fala um pouco dos outros dois aí que eu sempre esqueço. Gabriel Sananda, e eu perdi meu papel. O Ananda outro cara, Prem. Ananda Prem. Fala desses dois rapidinho, cortando. Você sabe que é uma doideira assim mesmo, né? Tá tudo certo. E eu perdi meu papel. Bom, Gabriel Sananda, eu sou suspeito, né, porque fiz a formação com ele, mas assim, para mim hoje no Tantra é um cara fora da curva. O cara, ele tá completamente fora da curva, porque o conhecimento que ele tem de te olhar, cara, de te olhar, realmente conhecer a tua história pessoal é impressionante. E ele é um cara que ele se coloca muito, ele se posiciona com muita firmeza. Então, muitas pessoas acabam se assustando com a postura dele, porque ele é bem firme, né? Bem rigoroso também. Mas, assim, é um cara que tem um conhecimento, e eu olho hoje para o mundo do Tantra e da terapia tântrica no Brasil, e eu realmente não vejo, assim, ninguém com o conhecimento que ele tem, porque ele é um cara que ele conseguiu sintetizar muito do conhecimento da psicologia corporal, né? Pós-Reichiana, com o Neo-Tantra. Né? Então ele teve a oportunidade de viver na comuna com Osho, ele já está há mais de 40 anos dentro desse mercado, né? Tem um conhecimento gigantesco de psicologia formativa do Stanley Kahneman e assim, é uma base gigantesca de trabalho. Então é um cara que, assim, para mim, como eu disse, sou suspeito, né? Mas é um cara que tem um conhecimento absurdo e eu gosto de estar próximo dele, e esse congresso vai ser uma grande oportunidade também para isso, porque ele tá muito na frente da coisa. Ele tem conhecimentos que ele ainda nem passou, ele nem começou a passar. Então, para a gente que vai estar no congresso, vai ser uma oportunidade de beber direto da fonte, né? Porque realmente, no aspecto terapêutico, ele tem um domínio gigantesco, né, de conhecimento. E o que é biocontato? E o Ananda Prem. O que é biocontato? Biocontato é um tipo de massagem que ele mesmo desenvolveu, é uma técnica que ele desenvolveu, e é uma massagem para soltura. Sabe aquela massagem, eles falam miofascial, né, se eu não me engano? Wolfing. Que isso, é um pouco mais intensa, é um toque mais intenso para a liberação das couraças musculares. Fala para ele que a estagiária quer ser modelo, viu? Aí, se precisar de uma modelo para amar, só fala para ele que eu quero. Posso te falar a verdade? Eu acho que você não vai rir desse jeito, não. É a dor. É a dor. Mas minha filha, eu venho de família de teatro, eu venho da família de dois. Então você tá treinada. Mas vou te falar, o cara pega pesado. Eu lembro, é dor, cara, é dor. Eu lembro que ele me pegou uma vez, ele apertava, cara. Aí, qual que era a minha função, né? Eu estava sentindo dor, mas eu não soltava a dor, saca? Eu ficava segurando. E aí ele apertava, ele grita, moleque, vai! Aí ele grita, Nossa, fala pra ele que eu tô precisando disso nesse momento. Fala pra ele que eu estou precisando disso neste momento que ele pode falar. Fala que a estagiária quer ser modelo do curso. Mulher, eu não vou me arriscar a falar isso não, cara. Você tá falando isso que você não conhece Sananda. Mas eu tô falando, olha só, quando eu tive o bebê, a médica olhou e falou assim, você tá sentindo dor? Eu não. Você tá tendo contração de 5 em 5 minutos, minha filha. Se você não for logo, esse neném vai nascer aqui. Pode crer.
Mas eu vou fazer essa ponte aí. Mas falando A do... estagiária quer ser modelo. A estagiária Vou fazer essa tá ponte. precisando de uma dor agora. E agora vamos lá, Ananda O Prem, Ananda vamos lá. O que é o Prem. Ananda Prem? Ananda Prem, ele é um cara do Tantra tradicional. Tanto que você vai ver que na formação dele, ele não vai ensinar massagem, ele não vai falar sobre massagem tântrica. Ele traz o aspecto mais tradicional da coisa mesmo, né? Então é o contexto espiritual, da filosofia, a tradição. Então, por exemplo, no próprio congresso, o tema da palestra dele é exatamente dentro desse espectro de trazer a filosofia, o início da coisa, né? Porque hoje a gente vê a terapia tântrica e a gente não compreende que a terapia tântrica é uma evolução do Neotantra e o Tantra, e o Neotantra não seria uma evolução, mas talvez uma atualização, né, a respeito do Tantra, uma atualização prática para os tempos de hoje. Então, muitas pessoas focam no que aconteceu recentemente e esquecem desse ponto tradicional. Inclusive, foi muito interessante que eu passei a madrugada aqui, gravei mais de 5 horas de aula para a nossa formação, e eu estava trabalhando exatamente dentro desse tema que é o Tantra tradicional. Então, assim, é muito interessante para nós, enquanto terapeutas, conhecermos principalmente os conceitos fundamentais do Tantra. Por quê? Vamos supor que você seja só um massagista tântrico, tá? Você só sabe fazer a massagem. Se você conhece, por exemplo, os conceitos fundamentais do Tantra tradicional, você tem uma direção, uma clareza gigantesca para conduzir o seu interagente, mesmo que você seja só um massagista, mesmo que a única técnica que você tenha seja a massagem tântrica. Porque, por exemplo, conceitos como despertar da Kundalini, como união das polaridades, como não dualidade, tudo isso são conceitos extremamente poderosos para que você trabalhe com o seu interagente, né? Então, o Ananda Prem, ele vai trazer exatamente esse contexto, né, para definir os fundamentos do Tantra, né, trazer mais clareza a respeito da filosofia. Então, tudo isso é extremamente rico, porque se a gente não tivesse, hoje a gente está começando a desenvolver sistemas terapêuticos mesmo dentro da terapia tântrica. Porém, mesmo que a gente não tivesse isso nesse momento, se a gente aprofunda no Tantra e entende os conceitos fundamentais, a gente tem uma clareza gigantesca para trabalhar. E o Ananda Prem é um grande mestre nessa área e ele vai ter essa possibilidade de trazer para nós todo esse conhecimento, né, na palestra dele de sexta-feira, abrindo literalmente o evento do congresso, né? Então a gente vai ter do Tantra Terapia Tântrica, começa com o Ananda Prem, a gente vem ali para metade com Gabriel Sananda e Devani Choque falando mais de metodologia e finalizamos com a Paula Fernanda falando sobre o bodywork, né? Que é algo mais voltado para a sexualidade e tem muita conexão com a bioenergética também. Então é uma construção, né? A gente vê do mais tradicional até as evoluções desse trabalho mais envolto na sexualidade, né? Então vai ser um trajeto maravilhoso para a gente vivenciar de fato. O Ananda Prem foi seu professor? Tem sentido? O Ananda Prem foi seu professor? Não. Não entendi. O Ananda Prem foi seu professor? Não, Ananda não. Mas você começou com esse Tantra raiz que você fala. Você começou com esse Tantra. E aí você entrou nessa parte da energia sexual, você recebeu a primeira massagem e depois você entrou nessa área de massagem e do Neotantra, seria isso? Continua eu comecei a atuar. Em 2018 eu comecei a atuar, né? Fiz minha formação e já fui para o mercado trabalhar. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, atendendo. Porém, era uma época que eu ainda estava com a casa de ayahuasca, então isso me demandava muita energia. A gente tinha um grupo muito grande, né? E na época eu percebi aquilo que muitas pessoas que trabalham no Tantra percebem, que estava uma grande bagunça na época, né? Muita confusão, muita gente oferecendo Tantra e terapia tântrica para disfarçar em serviços sexuais, literalmente, né? Ou mesmo terapeutas que eram formados, mas que estavam fazendo coisas malucas que não faziam sentido. Punheta e gourmet, eles falam punheta gourmet. Exatamente. E aí eu fiquei bem agoniado com isso, né, cara? Porque na época eu estava num processo espiritual muito forte com a casa de ayahuasca. Eu falei, cara, não vou ficar misturando minha energia. Eu tô focado nessa missão com a ayahuasca. E para mim agora não faz sentido comprar essa briga para, né, tentar educar o público, etc. Então, não é algo que eu quero fazer. E aí, o que eu fiz? Eu parei
um tempo, né? Me desliguei da parte profissional e comecei, e aí foi onde eu entrei na parte de comunicação e estratégia. Porque quando eu fiz a formação, eu vi que eu falei, cara, agora eu preciso vender essa parada, né? E eu era muito ruim de venda. Muito ruim de vendas, muito. Eu tinha medo, eu não conseguia oferecer minhas coisas. Eu achava, por vir 10 anos de ayahuasca, onde a gente servia a coisa de forma voluntária, para mim cobrar por serviços de desenvolvimento humano era a loucura, entende? Não fazia o menor sentido. Eu queria dar tudo de graça. Então, assim, minha cabeça, a mentalidade estava toda distorcida. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar marketing, vendas, e né, uma coisa que eu não contei, lá em 2010 a 2012, eu fui sócio, com 22 anos, eu fui sócio em uma agência de publicidade. Nessa época, era uma coisa que estava explodindo, né? E aí eu fiquei ali 3 anos como sócio, fazia administração, vendia, produzia. Então, tive essa experiência já nessa parte, sempre gostei de comunicação. E aí, quando eu voltei a estudar marketing, comunicação e vendas, eu falei, opa, isso aqui é legal, né, cara? Achei mais interessante, é hedônio, né? Tá dentro do desenvolvimento humano, então faz sentido para mim. E aí, só que aí o que aconteceu? Eu comecei a vender algumas coisas minhas e parei de trabalhar dentro do Tantra, porque né, eu percebi essa bagunça. E aí, o que eu fiz? Eu fui pro backstage. No backstage, eu comecei a lançar a galera. Então, eu lancei a Gita, tanto que eu sou estrategista da Gita desde 2019, né? Então, lancei a Gita, lancei o Sananda, deixa eu ver. Pô, lancei uma galera, cara, do Tantra. Lancei a Anisha Dillon, que estava no congresso do ano passado. Né? Então, assim, fiz muita comunicação, principalmente dentro do desenvolvimento humano, mas muito focado na questão da terapia tântrica e do Tantra, né? Então, assim, eu aprendi desde 2018 a como me comunicar dentro desse mercado. Né? Então, essa foi uma grande sacada que eu tive. Até que né, eu fui lançando, então foi 2019, 2020, 2021, finalzinho de 2021, eu comecei a flertar com o Tantra de novo, com a terapia, no caso. Que daí Porque a casa de ayahuasca fechou. e aí Não entendi. já tinha passado a pandemia também, né? Então, Sim, sim. já Na pandemia eu fiquei trabalhando com meditação. Que de Não entendi. 2021 já podia colocar a mão na massa, né? Em 18, 19, a gente ficou tudo fechado, então não dava para atender as pessoas, né? Eu fiquei fazendo no backstage mesmo, fazendo lançamento, muito no digital, né? E aí, beleza. Entrou 2022, lembro da minha esposa falando muito pra mim assim, e o Tantra, por que você não volta a atender? E eu não, já estava com a minha empresa de comunicação, estratégia, né? Tava faturando bem, tava funcionando bem. Falei, não quero mexer com isso não. Ela, não, mas acho massa, tenta voltar. Até que ela se conectou com uma moça de um espaço, em Diadema, e essa moça, ela comentou que eu trabalhava com Tantra, e essa moça ficou maluca, a dona do espaço, né? Me chamou para conversar, fizemos uma reunião, eu expliquei um pouco para ela sobre o trabalho, ela falou, não, você precisa vir para cá atender, a gente tem pessoas que sempre procuram, vamos fazer isso acontecer. Aí, beleza. Foi onde eu voltei. Assim que eu voltei, a Gita chegou em mim e falou assim, Firak, primeiro congresso não está dando certo. Não está dando certo. A gente está com dificuldade para vender e acho que faltavam uns 2 meses mais ou menos para o congresso acontecer. Aí eu olhei assim, eu lembro de perguntar assim, legal, mas qual que é a estratégia de venda de vocês? Me conta um pouco. E aí a galera virou para mim e falou assim, não tem estratégia de vendas. Eu falei, meu Deus, cara, vocês fizeram um puta congresso gigantesco e não tem estratégia de vendas, cara? E aí eu falei, bom, vamos ver o que a gente consegue desenvolver aqui, né? E aí foi bem paralelo. Eu voltei a trabalhar com Tantra e eu não era da Abra Tantra, tá? A Abra Tantra me contratou literalmente para fazer a parte estratégica. E aí foi onde começou, né? Esse processo de conectar. Eu fiz o movimento do congresso, a estratégia deu super certo, a gente conseguiu reverter, né, o resultado do congresso. No final, né, a gente chegou ali praticamente elas por elas. Então foi um bom resultado. E isso me levou até o dia do congresso, né? Então eu lembro que os 3 dias que eu passei no congresso, eu comecei a ver um mundo totalmente novo. Porque até então, eu sempre fui professor, né, cara? Sempre gostei de ensinar, de comunicar e tal. Só que assim, dentro do Tantra já tinha me vindo essa inspiração de falar assim, cara, vou fazer uma formação, vou ensinar a galera.
Só que vinha aquela sabotagem na cabeça, né? Pô, você é um moleque, você é novão, como que você vai competir com o Nishoki, com o Sananda, com a Ananda Prem? Não tem o menor sentido, né? E eu ficava ali quietinho. Porém, quando eu estava no congresso da Abratantra, eu vi o código de ética e conduta, eu vi os requisitos formativos, eu vi as escolas que estavam apresentando formações. E diante daquele contexto, eu comecei a olhar e falei assim, eu acho que dá para fazer, cara. Por que não dá para fazer? Né? E aí eu saí no dia 20 de novembro, eu lembro de ligar para minha esposa e falar assim, amor, segura, tô voltando, a gente vai abrir uma escola de Tantra e a gente vai formar terapeutas dessa área. Meu Deus, minha mulher ficou maluca com isso. Ela falou, não, você tá maluco, como que a gente vai fazer isso? Não tem condição. E eu falei, então segura que a gente vai fazer. Então, assim, o congresso para mim, do ano passado, foi um divisor de águas. Foi o que me trouxe a inspiração para fazer todos os movimentos que a gente fez. Então, dia 20 de novembro a gente tomou a decisão, dia 8 de fevereiro saiu o nosso CNPJ da escola, dia 8 de março a gente estava com o espaço aberto e eu estava fazendo o primeiro atendimento no Dia da Mulher, dia 8 de março, e a casa nem tinha energia ainda. Eu atendi a moça sem energia. Na luz de vela. Energia elétrica. Na luz de vela. A luz de vela, literalmente. Adoro! E né, foi um pouco do processo até esse ponto, né? Que delícia! Olha, para quem entrou agora, nós estamos nas lives de aquecimento do segundo congresso da Abratantra e o Firak falou sobre toda a caminhada dele, né? Desde ex-publicitário, e aí ele foi professor de Tantra, ele foi professor de desenvolvimento humano, conheceu o Tantra como o usuário, né? Então a primeira massagem tântrica dele mudou a vida dele. E como o congresso ajudou, né, toda essa parte de o problema que eu li não consigo, eu escrevi tudo, só que eu não entendo minha letra sobre o código de ética. Mas tudo bem, na hora do coisa vai sair certo. Né, sobre o código de ética, né? Então, toda essa questão do código de ética deu esse impulso para ele abrir a primeira escola de Tantra. Fala de novo o nome da escola, é Mahara Tantra. Mahara Tantra no ABC. Gente, então, Isso, olha que Paulista. legal, olha a importância, né, da gente se juntar, trocar experiências, entender que não tem certo e errado, mas tem certo e errado para o cliente, né? Porque esse que eu acho que eu vejo, Firak, que a gente participa de alguns grupos de tanto, um quer ter mais razão que o outro, mas isso é ego, gente. Não é o ego, nós não somos curadores. Nós somos apenas stepping stones. Eu sigo a metodologia da Louise Hay, né? Então, ela diz que nós somos stepping stones. A gente só é degrau para o cliente subir e desenvolver. Agora, qual técnica você usa? Se é a técnica de bodywork, hiperorgasmo, ou esse outro aqui, biocontato, não me interessa qual é a técnica, uma técnica não é a melhor que a outra, mas é o que é melhor para o cliente. Agora eu vou pedir para você falar um pouco, qual que é essa ligação do espiritual e o corporal que você falou, né? Antes eu era só meditação, só espiritual. Aí depois que eu tive o primeiro toque, que ela me tocou e eu entendi. Fala um pouco desse tripé, né? Corporal, espiritual e mental. Como que a gente usa isso nos atendimentos agora? Fala um pouco disso, por favor. Maravilha. Por que não dá para ser só um ou outro, né? Em alguns casos, não em todos, né? Não dá para ser um ou outro, que você vai pegar uma imagem bem interessante, assim. Pensa um avião voando com uma asa só. Não voa, né? Certo? Para quem for assistir isso daqui, você tem que pensar exatamente isso. Um avião voando com uma asa só, ele não se sustenta, né? Porque a vida ela se manifesta em um aspecto aparentemente dualista, certo? Aparentemente dualista. Então, dentro desse aspecto, né, e no tanto a gente vai entender isso como Shiva e Shakti, a gente precisa ser integral. Então,
dentro do meu processo, se eu fosse usar a terminologia tântrica, eu estaria muito focado na consciência, que é chamado de Shiva, mas ignorava totalmente a presença da grande mãe, que é Shakti, que é a energia, que é o movimento, que é a matéria. Então eu tinha muita, assim, ignorava literalmente isso. E aí eu era literalmente esse avião voando com uma asa só. Qual que era o resultado? A coisa não dava muito certo, né? Eu tinha muita conexão espiritual, assim, sempre tive muita intimidade com o divino, de sentir, de ter clareza mesmo dessa voz, dessa presença dentro de mim. Porém, quando eu olhava para fora na matéria, você via que eu não conseguia. Se vocês me vissem há 10 anos atrás, eu não conseguia manifestar nada na matéria. Então eu tinha muitas ideias, eu era um cara extremamente criativo, mas na hora da execução eu não executava nada. Começava muitas coisas e não terminava nada. Né? Então, por quê? Eu não tinha o aterramento. Eu nem validava coisas como dinheiro, coisas como profissão, coisas como a vida em si, entende? Eu não dava valor para essas coisas. Eu achava que isso era ilusão, que isso era engano. Então eu ignorava. Qual que é o ponto aqui? Ontem eu até estava dando uma aula sobre os chakras. E os chakras, em um certo sentido mais esotérico, espiritual, eles não vão ser apenas centros de retransmissão de energia. Pelo contrário, eles vão ser estados, vão ser representações de estados de consciência do ser humano. Então isso é muito interessante. E aí dentro desse espectro dos 7 chakras, né, de uma forma bem prática, nós temos os 3 chakras superiores, que é o laríngeo, o ajna e o sahasrara. Então, três chakras superiores. No centro do peito nós temos o chakra cardíaco, que é o ponto de união. E lá para baixo, no plexo, no genital e na base da coluna, nós temos os 3 chakras inferiores, né? O Muladhara na base da coluna, Svadhisthana, que é o chakra sexual, e Manipura, que é o chakra do plexo solar. O que significa isso? Vamos lá. Lá no chakra da base está o seu corpo físico. No chakra sexual está o seu corpo emocional. No chakra do plexo está o seu corpo mental. Beleza? Então, esses 3 aspectos são necessários para que você se movimente na matéria, na vida tridimensional. Você tem que ter um corpo bem desenvolvido, uma emoção bem conduzida e uma mente aguda e clara. Certo? Para quê? Para que essas energias se reunindo no coração possam ser unidas com as energias de cima. Ok? Então, esse seria o caminho ideal. Que daí Qual que era o meu processo? A comunicação, esse aqui é comunicação, esse aqui é o sexto sentido, que eles falam, a intuição, e esse aqui é o espiritual, é isso também? Né? Vai depender. Por exemplo, nessa explicação que eu costumo trazer, que é de um ponto de vista mais esotérico, a gente não vai classificar os centros dessa forma, a gente vai colocar eles como estados de consciência. Então, por exemplo, a gente vivenciando esse estado de consciência do chakra vishuddha, do laríngeo, o que quer dizer quando nós chegamos aqui nessa região, de fato? E eu não estou falando de ter uma experiência de chakra laríngeo, isso é mais simples. Eu estou falando realmente de experimentar o estado de consciência que esse chakra representa. Então, qual que é o estado de consciência? Esse aqui é o estado de consciência da plena criatividade, da manifestação. Então, quando a gente fala de cocriação, por exemplo, a gente está falando exatamente desse estado de consciência. Não é então, você só vai realmente... Mas não é comunicação, fala, solta. Eu achei que era comunicação, não criatividade. Esse é o sentido comum e mais superficial. Porque comunicação, no final, ele está totalmente coligado à manifestação. Por exemplo, quando você vai ler o Gênesis da Bíblia, como que Deus cria o mundo? Eu não sei, nunca li. Não sabe? Pode falar. Ele cria através da palavra. Eu pulei essa aula, eu faltei. Ele cria o mundo através da palavra. Lá no Oriente, eles vão chamar a palavra de Pranava, que é o grande A1, né? O som do universo. Entendi. Então, é a mesma coisa. Esse chakra aqui, ele representa exatamente esse estado de consciência do Pranava. Ok? Então, o que significa isso? Que toda a criatividade, toda a minha capacidade de manifestação real vem dessa região aqui. E é muito interessante que quando você estuda o esoterismo, existe uma coligação entre o chakra laríngeo e o chakra sexual muito grande. Então, quando eu consigo trazer a minha energia e acessar e ativar esse estado de consciência aqui, me estabeleço nessa região, esse estabelecimento começa a puxar a minha energia sexual para cima. Então eu começo a ter uma transmutação da energia sexual e começo a usar ela como poder de manifestação, de cocriação.
Aqui também tem muito a ver, como você disse, com essa questão da comunicação, mas uma comunicação que está coligada com o propósito, entende? Então, assim, a pessoa que chega nessa região, ela está em missão, ela está vivendo o propósito de fato, e tudo que sai da boca dela está conectada com esse propósito que está desperto no coração dessa pessoa, entende? Então, ter uma experiência de chakra laríngeo eu vou melhorar minha fala, eu vou melhorar minha comunicação, vou começar a cantar melhor. Agora, acessar o estado de consciência que esse chakra representa é uma coisa muito mais profunda, né? E aí aqui a gente vai ter, no terceiro olho, a união com o Ishtadevata, que a gente chama a nossa divindade interna, né? Então aqui a gente tem um nível de maestria total, então tem a intuição também, tem a clarividência, né? Numa camada mais superficial, mas enquanto estado de consciência, a experiência dessa região representa a união com o mestre interno. E aí, por fim, aqui é o que a gente vai chamar de Nirvikalpa Samadhi, que é o estado de fusão completa com a divindade. Então, por exemplo, em terapia, a gente consegue conduzir a energia aqui para o chakra da coroa, correto? A gente consegue fazer a pessoa ter uma experiência de chakra da coroa. Porém, ela não tem esse estado de Nirvikalpa Samadhi, que é a fusão total. Porque são coisas diferentes. Eu posso ter uma experiência de chakra da coroa, ou eu posso estar estabelecido, entende? Estabelecido dentro desse nível de consciência. E aí é uma coisa muito mais profunda. Faz sentido aí ou foi muito doideira? Faz super sentido, e é por isso que às vezes a gente vê os clientes, a Anisha Abdilon falou isso na passada, né? No coisa passado. Está fazendo massagem, se o cliente está indo muito para frente, pode parar. E a gente acha que o cliente está feliz, ela não, pode parar, que isso aí é alguma coisa que ele tem aqui no coração da criança interior. Você lembra dessa parte? Que ela falou, sim, não, pode parar que é a criança interior, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente achava que fazendo massagem o cliente estava balançando para cima e estava achando que estava abafando, né? Então, então eu achei super... Nossa, Firaki, muito obrigada mesmo. Gratidão por essa explicação. E quem entrou agora volta, porque tá ótima a live. E agora é a hora da lojinha. O que lojinha. Agora abre a hora da lojinha. Agora é a hora da lojinha. O que nós estamos trabalhando antes, até o congresso? Qual é o curso que você está promovendo? Qual que é... O que você está fazendo agora? De que a gente pode comprar. Agora, gente, agora dinheiro é a manifestação e tudo. Não, dinheiro não é sujo. Dinheiro é uma maravilha. É uma energia. E a prosperidade é um mar sem fim. Não vai com copinho, ó. Você vai assim ou você vai assim para pegar a tua prosperidade? Não, você vai com caminhão-pipa. Vamos lá. Ó, o meu conselho para você que está assistindo agora é que você saia dessa live. Porque se você ver o que eu vou falar agora, vai ser complicado, hein? E a galera, geralmente a galera da Abra Tantra, quando a gente está em reunião aqui, organizando as coisas, a galera fala assim, não, se tiver alguém interessado em patrocínio, em comprar alguma coisa, manda pro Firaki, porque o pitch de vendas do Firaki é pesado. Mas vamos lá. A gente está aprontando muitas coisas aqui pela escola, né? Então a gente... Como eu disse, a fundação da escola veio para realmente manifestar dentro de uma escola tudo que a Abra Tantra tinha construído. Então, nós, por graça divina mesmo, a gente formou o primeiro programa formativo em terapias tântricas que atende a todos os requisitos formativos da Abra Tantra. Então, nós temos essa formação hoje, é a primeira do Brasil a realmente seguir, né, todos esses requisitos. E nós tivemos a primeira turma no mês de abril, e agora nós estamos com a segunda turma aberta. Essa turma, ela tem dois formatos, tá bom? Ela tem o formato extensivo, com um total de 240 horas de carga horária e de duração de 6 meses, tá bem? Conta com tutoria online, você tem uma plataforma com conteúdos gravados, com toda a teoria, você tem 6 imersões presenciais, você tem o estágio supervisionado, que na nossa escola é remunerado, então você paga para... Enquanto você está aprendendo, você já é bem remunerado por isso. Então, assim, a gente tem uma série de coisas que são bem diferentes assim, do restante do mercado. Esse é o formato extensivo. Também temos o formato intensivo, principalmente para quem vem de fora de São Paulo, para quem vem de fora do país também, né? Temos os nossos primeiros gringos chegando na nossa formação, e ela é exatamente para facilitar esse processo.
ela é um pouco mais curta, são 3 meses de curso. Você tem uma vivência única presencial, que são 6 dias corridos, certo? E você tem um total de carga horária de 150 horas. Essa formação mais enxuta, ela também tem um valor mais acessível, porém, ela continua respondendo a todos os requisitos mínimos formativos da Abratantra, tá bem? Então, aqui dentro da escola, você realmente vai sair com um certificado que é reconhecido pela Abratantra, reconhecido pela Abrat, registrado na Biblioteca RDA, e muito em breve, se Deus quiser, até o próximo mês, a gente vai conseguir também trazer o selo do MEC da Faculdade de Brasília para dentro da nossa formação. Então, aqui na escola, a gente formou, né, criou esse projeto para formar terapeutas de verdade. Por que eu digo isso? Porque muitas escolas, inclusive as mais famosas e conhecidas, eles falam abertamente que eles não formam terapeutas, eles ensinam uma metodologia, ok? Uma metodologia de massagem, mas não formam terapeutas. Para formar terapeutas, o processo é outro. Você precisa entender de uma série de conhecimentos, né? Aprofundar isso para que você, de fato, seja um terapeuta. Você, como a Ivânia chegou a comentar, você conhecer uma técnica de forma específica não significa que você é um terapeuta. Você tem uma ferramenta, mas você não tem o contexto terapêutico. Então, aqui na escola, a gente desenvolveu o protocolo Maharatantra. O que é o protocolo Maharatantra? É um processo que nós aplicamos nos interagentes, que tem início, meio e fim, e que usa da psicoterapia breve, da psicologia corporal e bioenergética, do Neotantra, né, de toda essa estrutura do Tantra tradicional, da psicanálise também, da ética e conduta. Então, nós estruturamos todos esses diversos conceitos diferentes dentro de um protocolo único, onde o terapeuta ele realmente vai ser formado como terapeuta e vai saber conduzir qualquer tipo de processo dentro da terapia tântrica com início, meio e fim, certo? E aí você fala assim, mas não é só massagem tântrica? Não, massagem tântrica é uma ferramenta dentro das diversas que nós ensinamos. No nosso caso, no protocolo da Escola Mahara, nós oferecemos 35 ferramentas diferentes, sendo que a massagem tântrica é uma delas. Então imagina, mais 34 ferramentas, todas organizadas para você trabalhar cada traço de caráter dentro do desenvolvimento da pessoa, para trabalhar cada bloqueio, sabe? Então a gente tem tudo isso super alinhado. Então eu faço essa chamada para você. Você quer realmente ser um terapeuta de verdade? Vem com a Escola Mahara. Mas eu já fiz formação. Sua formação atende aos requisitos da Abratantra? Sim, então tá perfeito. Continua, segue com a gente no movimento dentro da Abratantra. Não está cumprindo? Conversa comigo, me chama no privado, que eu vou te apresentar uma proposta que a gente tem de atualização. Inclusive no congresso, né, a nossa escola Maharatantra foi a primeira patrocinadora desse congresso, e lá no nosso espaço de fala, no palco, eu vou apresentar um programa de atualização para terapeutas tântricos. Então, o que vai acontecer? A gente vai oferecer a nossa plataforma de conteúdo, onde existem todos os conteúdos necessários para que você, de fato, segundo a Abratantra, seja reconhecido como profissional da área, e também você vai passar pelo estágio supervisionado, remunerado, conduzido pela escola. Ou seja, você vai realmente preencher as 2 lacunas que faltam, caso você ainda não tenha um certificado que seja aceito pela Abratantra. Então, você vai ter, hoje nós temos a plataforma com mais de 70 horas de conteúdo, com todos os conteúdos necessários, para que você, de fato, seja um terapeuta, e mais 48 horas de estágio supervisionado, remunerado, conduzido pela escola. Então, você tem todas as possibilidades, caso você já seja um terapeuta da área, né? Fiz um curso online, isso não vai ser válido, precisa atualizar. Fiz um curso de final de semana, isso não vai ser válido, precisa atualizar. Fiz um curso na escola mais boladona que todo mundo conhece. Vai valer? Também não vai valer, porque eles não seguem os requisitos, entende? Então, se você quiser realmente ser um profissional fora do eixo, fora da curva, vem para a escola, vem conhecer o nosso programa formativo, né? O extensivo, ele tem um valor bem bacana, mas o intensivo, que é um pouco mais curto, a gente fez isso para reduzir o valor. Então, se você ficar sabendo do valor que a gente está cobrando para a sua formação intensiva, você vai ficar em choque. Essa é a realidade, porque é um valor bem abaixo do mercado, com uma formação que é fora da curva, trazendo conteúdos que a maioria não tem por aí, tá bem? Então, fica esse convite, né? Aqui na escola também a gente tem processo de casal, individual, temos workshops de demonstração, temos os cursos livres para quem quer aprender a massagem para usar de forma não profissional. Então, temos aqui uma série de ferramentas, trabalhos que estão disponíveis para vocês que quiserem conhecer a Escola Maharatantra aqui em São Bernardo do Campo. É isso, né?
Olha, nós acabamos no horário. Nossa diretora não vai ficar brava. Pessoal, para quem entrou agora, seja muito bem-vindo. Essa live vai ficar gravada do Congresso. Então, essas são as lives de aquecimento do Congresso, do segundo Congresso da Abra Tantra. Será no dia 27 a 29 de outubro, em Salvador, na Bahia. Nós iremos para o Mercuripituba. E eu tive o prazer, assim, a gratidão de entrevistar o meu gerente de comunicação. Eu adoro falar isso. Que a diretoria falou como meu gerente, o Antar Firak, que ele contou pra gente muito os passos de como ele chegou na escola Mahara Tantra, que é a primeira escola que vai conseguir o selo do MEC. Uhul! Vamos lá, estamos na luta, hein? Rumo ao MEC, rumo ao MEC. Então, você imagina, cara, chegando isso daí já era. A gente vai se posicionar como uma das maiores escolas do Brasil. Então, realmente, você que tem interesse na terapia tântrica, fica conectado com a gente, porque só está começando. É isso aí. Então, beijo, muita gratidão. Adorei, adorei, adorei. Foi ótimo. E é isso aí, a gente já começa quarta-feira bem. É isso, querida. Gratidão, viu? Obrigado pelo espaço. E eu vou pôr capa, viu? Só pra te dar um cutucão. Eu vou pôr capa, só pra te cutucar. Beijo, tchau. Tá certo.